Opa, e aí, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao nosso curso sobre licenciamento, né? Falar um pouquinho sobre como negociar, sobre alguns termos, né? Então, no módulo anterior a gente falou sobre o que é licenciamento, a gente deu alguns exemplos de licenciamento, licenciamento de produto, licenciamento de serviço, licenciamento direto no varejo, enfim, algumas modalidades de licenciamento. E a ideia agora nesse módulo é falar um pouquinho sobre o licenciamento na prática, né? Então, dificilmente eu vou conseguir transformar você em um expert em licenciamento, em negociação, né, num único módulo, porque isso a gente vai ganhando, essa experiência a gente vai ganhando ao longo do tempo. Mas a ideia aqui é que você esteja familiarizado com os termos de licenciamento, quando vai negociar licenciamento de marca, né? Então, que você tenha uma ideia quais são os principais termos que se utilizam numa negociação, quais são os principais termos que se falam na hora ou que tenham relação ao licenciamento de marcas. Então, esse é o nosso grande objetivo para esse módulo, tá? Que você não fique perdido numa conversa sobre licenciamento de marcas. Que você, quando entrar nesse assunto, saiba por alto, pelo menos, né, do que se trata e o que significa cada uma dessas expressões, né? Então, como eu falei, a ideia aqui é que a gente possa falar sobre os principais termos em licenciamento de marcas. Então eu vou passar pelos termos, vou explicar de uma forma não tão profunda, né? Mas que você tenha ciência como funciona aí. Então vamos lá, espero que você goste. Vamos lá, primeiro de tudo, contrato de licenciamento, certo? Então, quando existir uma negociação de licenciamento e quando essa negociação for concretizada, haverá um contrato que vai reger todas as regras, né? Toda negociação que foi feita vai estar num documento, né? E é a mesma coisa que um contrato de aluguel, um contrato de prestação de serviço, né? Existe um acordo entre as duas partes, no caso, uma marca e uma indústria que vai utilizar essa marca para fazer um produto ou seja um serviço, enfim. Existe um acordo entre os dois, né? E precisa documentar isso aí, precisa ter um documento legal para dizer que aquilo que foi combinado, né, vai ser cumprido e com os deveres e direitos, né, de cada uma das partes. Então, o contrato de licenciamento é um documento, tá, que rege essa negociação que foi feita entre as partes e ali vão estar todas as cláusulas, todas as obrigações, todos os direitos e mais algumas coisas que nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui. Então, vamos lá. Outro termo que é muito utilizado, royalty, tá? Royalty é a forma que a gente utiliza para falar sobre o que tem que ser pago para a marca, né? Então é o valor que a marca tem para receber, certo? Então, se for combinado naquele contrato de licenciamento, por exemplo, que a cada produto vendido a marca tem 10% de royalties para receber. Então, se o produto custa R$100, ele foi vendido a R$100, né? A marca vai receber R$10. Então, essa remuneração da marca nós chamamos de royalty, tá bom? Outro termo muito utilizado é a garantia mínima. O que é a garantia mínima? Garantia mínima é quando uma marca e uma indústria fazem uma negociação, tá? E para essa marca ceder a sua propriedade, ela fala o seguinte, na negociação do contrato de licenciamento: para você utilizar minha marca, eu vou te cobrar um valor mínimo de royalties. O que isso significa? Vendendo o produto ou não, essa indústria obrigatoriamente tem que pagar os royalties definidos nessa negociação. Então, a garantia mínima é uma remuneração mínima que eu, como marca, solicito para a indústria para eu fazer a cessão da minha marca para ela. Então, vou dar um exemplo aqui. Imaginamos que uma indústria quer conversar com o Flamengo, certo? E quer utilizar a marca do Flamengo para fazer um produto como o boné, certo? Então, nessa negociação, o Flamengo vai determinar, tá, um valor mínimo garantido que ele deseja receber por esse contrato, certo? Então, essa indústria, ao fechar esse negócio com o Flamengo, né, vai ter que pagar um valor mínimo independente da quantidade de unidades de boné que ela vai vender ao longo desse contrato. Então, garantia mínima é isso. É um valor mínimo que a marca vai receber durante a vigência contratual, independente da performance de venda dos produtos, tá? Esse é um termo muito utilizado em contrato de licenciamento. Então, royalty é o percentual, certo? Que a indústria vai pagar
para a marca, e garantia mínima é o valor mínimo que ela deseja receber de royalties durante a vigência contratual. Outro termo muito utilizado na hora da negociação de contrato de licenciamento entre a marca e a indústria é bonificação de produtos, né? Então, além do pagamento dos royalties que a indústria tem que fazer para a marca, existe muitas vezes uma cláusula que diz bonificação de produtos. A indústria tem que mandar produtos de forma bonificada, ou seja, a marca não precisa comprar ou pagar alguma coisa para a indústria, né? Ela vai mandar de forma bonificada para que a marca possa utilizar das mais variadas formas possíveis. A marca pode utilizar para fazer uma ativação de marketing, a marca pode utilizar para fazer uma venda específica. Enfim, os fins desse produto bonificado é um acordo que acontece entre a marca e a indústria, tá? De maneira geral, essa bonificação ela é utilizada como marketing, certo? Então, eu vou trazer para futebol, por exemplo, né? Então, a indústria de boné manda os bonés para a marca e a marca pode fazer um sorteio com sócio-torcedor, né? Então, o sócio-torcedor vai receber um boné por estar adimplente, por exemplo, né? Ou um novo sócio-torcedor, os 50 primeiros sócio-torcedor aí que fizerem o plano esse mês vão receber cada um boné, né? Então, esses produtos bonificados, eles têm várias finalidades, mas na maioria das vezes esse produto bonificado é utilizado para ações de marketing, né? E vamos lá, eu estou falando de produtos aqui, né? E o produto licenciado, né? Produto licenciado, a gente fala muito na hora do contrato de licenciamento, é justamente o produto em si, certo? O produto que foi aprovado pela marca junto com a indústria e que pode ser comercializado, produzido e comercializado pela indústria para ser colocado no mercado, né? Então, é o final ali do acordo, vamos dizer assim, entre a marca e a indústria, vai estar determinado lá quais são os produtos que essa indústria pode comercializar com essa marca. Então pode ser um chaveiro, pode ser uma camiseta, pode ser um boné, pode ser uma mochila, pode ser uma fruta. Os mais variados tipos de produtos licenciados, né? Ele é um produto licenciado justamente quando ele tem uma marca nesse produto, né? Uma marca que fez essa concessão para que pudesse a indústria colocar nesse produto. Então, isso nós chamamos de produto licenciado, certo? Outra coisa muito comum quando a gente fala em licenciamento, quando fala em negociação de licenciamento, quando fala em contrato de licenciamento, é o relatório de royalties. É uma das partes mais importantes desse processo. Por quê? Ora, se eu fiz uma negociação eu sou uma marca, né, e junto com uma indústria, eu fiz uma negociação para que a gente pudesse fazer um acordo de licenciamento, um dos grandes objetivos que eu tenho é gerar uma nova receita, né? O licenciamento, lógico, ele é muito importante para estar próximo do seu fã, né? Então é uma das formas de tu alcançar o teu fã através de um produto, mas também uma das partes mais importantes do licenciamento é a geração de receita. E para eu saber quanto de receita eu tenho a receber, eu preciso de um relatório de royalties. E o relatório de royalties nada mais é do que a prestação de contas daquilo que a indústria vendeu de produtos durante um determinado tempo. Geralmente essa prestação de contas ela é mensal, né? Então até, por exemplo, o dia 10 do mês subsequente, se eu estou em janeiro, todas as vendas que eu realizo em janeiro, até o dia 10 de fevereiro, eu preciso encaminhar um reporte de royalties, um relatório de royalties, ou seja, eu vou mostrar para a marca tudo que eu vendi, para quem eu vendi, por quanto eu vendi. Com base nessas informações, a marca vai saber quanto de royalties ela tem para receber, certo? Outra coisa muito falada aí em termos de negociação de contrato é a questão da vigência contratual, certo? Então, toda essa negociação, todo esse processo de licenciamento, ele sempre vai ter um período, né? O contrato ele tem um período determinado, que é quando a indústria pode estar produzindo e comercializando esses produtos. Então, geralmente esses contratos são de 2 anos. Durante 2 anos, a partir do momento que eu tenho um contrato assinado, que eu tenho os produtos aprovados, eu posso estar comercializando e vendendo esses produtos. Depois desse período, tu não pode mais comercializar produtos, porque senão tu se torna tu se torna um pirata, né? Ou seja, tu está cometendo pirataria, porque tu não tem mais a licença para produzir. Você só pode produzir e comercializar produtos enquanto você possuir a licença junto à marca, ou seja, o contrato de licenciamento assinado.
Só tem um detalhe nesse processo todo que é o período de sell-off, tá? Período de sell-off, também muito comum nos contratos de licenciamento, ele é justamente um período que a indústria tem para escoar sua produção, vender o resto do seu estoque, o resíduo de estoque, durante um determinado período. Então, como eu falei anteriormente, existe uma vigência contratual, certo? Então vamos imaginar que essa vigência contratual for de 2 anos. Então, acabou meu contrato e eu não vou renovar esse contrato, só que eu ainda tenho estoque. Então, geralmente, já é previsto em contrato um período para escoar esse estoque, geralmente de 60, 90 dias, em alguns casos até 120, 150, mas geralmente 60 a 90 dias. Então, a indústria, mesmo com o final do contrato, ela vai ter um período para escoar a sua produção e finalizar o seu estoque, enfim, aí cada um para o seu lado depois disso, e acabando esse período, em hipótese alguma, a indústria pode continuar produzindo e comercializando os produtos, certo? Então, como eu falei para você, a ideia aqui era dar uma passada geral nos principais termos de licenciamento, para que você, quando for falar com alguém sobre licenciamento de marca, para que você tenha pelo menos a ciência desses termos, como funciona, e lógico, cada um desses termos aí, principalmente quando a gente fala de garantia mínima, quando a gente fala de percentual de royalties, aí sim cabe uma análise mais profunda, né? Para a gente entender como é que se calcula, quanto de royalties pedir, qual a garantia mínima, como calcular isso aí. Então isso é uma questão um pouco mais profunda, mas a ideia deste módulo aqui é dar uma passada geral sobre esses termos, falar um pouco para que você tenha ciência sobre os principais termos utilizados em licenciamento de marcas, beleza?